a nossa profissão não vai acabar, certo? Agora nós temos que usar as ferramentas tecnológicas. Então, esse é o recado que a gente queria dar. Então, por isso, a gente convidou o professor Gerlando para poder vir aqui e falar para nós sobre o que é essa nova onda tecnológica de inteligência artificial. Então, só para vocês conhecerem um pouco mais, talvez alguns aqui não conheçam bem o professor Gerlando, eu preciso falar para vocês do breve currículo dele aqui, né, que isso também dá um pouco da dimensão do conhecimento que ele já tem nessa área, do quanto ele estudou isso e do quanto ele está preparado para falar para nós no dia de hoje. Então, professor Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima, isso já é nome de embaixador, né? Isso é nome de embaixador. Ele é... Brincadeira. Vou dizer que era ladrão de cavalo, né? É, ladrão de cavalo, não. Professor Gerlando é Senior Lecturer na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, mestre e doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA-USP, pós-doutorado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e professor visitante na Universidade de Illinois at Urbana-Champaign. É professor doutor do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP, é coordenador do curso de Ciências Contábeis e Atuariais e Ciências Contábeis da FEA-USP também, 2010-2012, presidente da Comissão de Graduação da FEA-USP 2011-2012, pesquisador do Laboratório de Mercado Financeiro da FEA-USP, foi pesquisador pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, da CAPES e do CNPq, participou de diversos seminários, congressos e encontros na área de Controladoria e Contabilidade, tendo recebido o prêmio de melhor trabalho do Congresso Brasileiro de Custos de 2012 e melhores trabalhos nos congressos da USP de Controladoria em 2006, 2007, 2008, 2010, 2011. Além de artigos e capítulos em livros publicados, participou também da organização do livro Curso de Mercado Financeiro, Tópicos Especiais, junto com Irã Siqueira Lima e René Cope Pimentel. Então, aqui um breve e sintético resumo de quem é o nosso colega, ilustre professor Gerlando, que hoje veio aqui, gentilmente, gratuitamente, voluntariamente, falar para a gente e fazer essa palestra que eu espero que todos vocês gostem. Então, eu vou, feita essa apresentação, passar a palavra para o professor Gerlando, vou ali para frente para poder usar o meu celular também. A palavra é sua. Obrigado, Zé, muito obrigado. Obrigado. Fique à vontade. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Eu acho que é um dos dias mais felizes da minha vida, né? Primeiro que eu amo a minha profissão. Eu acho que é uma das maiores felicidades da minha vida, né? Ter meus filhos e ser contador. Tá? Então, para mim estar aqui, numa reunião em que vocês estão há 3 dias discutindo o planejamento estratégico de gestão dos próximos anos, eu realmente seria impossível não estar aqui dizendo obrigado para vocês e vamos mudar a nossa profissão, tá? E para o melhor possível, tá? Então, hoje, na verdade, eu gostaria de conversar com vocês. Eu conversei com o Zumi e realmente a gente tem a mesma linearidade do que a gente pensa e o que, na verdade, motiva. E já também falando para vocês que, lendo essas reportagens, principalmente as brasileiras, eu acho que teve um pouco de aumento de conotação, até mesmo mudança dos resultados da pesquisa. Eu fui ver a pesquisa em loco, o que a Price americana tinha feito, visto sobre as profissões, e dizia que realmente a gente tinha 90% de... Aqui a brasileira disse, vai ser extinta porque tem 90% de probabilidade de ser extinta. Quando você olha a pesquisa original, na verdade, ela diz o seguinte, que a parte mecânica operacional, técnica, tem 90% de chance, ou seja, não era profissão. Então, já começa aí uma diferença bem grande, né, do que realmente foi a pesquisa e o que realmente foi publicado aqui no Brasil, né? Então, a gente vai falar um pouco, mas também caracterizando que também não é um ambiente tão simples. Tá? É um ambiente difícil, já foi agora denotado na reunião de Davos, que realmente a gente já está numa 4ª Revolução Industrial, e que essa automação ela vai realmente vir de uma forma mais rápida possível e a gente tem que estar preparado. Entendeu? Não ter essa automação como uma troca total da profissão, mas uma ajuda
para a gente fazer cada vez melhor essa conexão entre patrimônio, empresa, gestão, cliente, e envolver em todas as nossas camadas, seja acadêmica, profissional, nós conselho, nós pessoas. Entendeu? Então, isso não tem como fazer, a mudança já está em cima. Tá, então, vamos começar a apresentação, né? Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Primeiro, agradecer ao presidente Zumir, tá, que realmente fez o convite. Eu estava aqui em São Paulo, na época, e não, vou aí fazer a visita e vou para a sua posse. Tá, então, realmente, para mim, foi excelente. Tá, a Elis, pessoa fantástica, entendeu? Sempre, em todos os momentos, o feedback é fantástico. E a Andréa, né, que só não faz chover, mas faz o resto, né, Andréa? Então, muito obrigado também. Eu queria começar a palestra com essa ideia, né, que a gente tem. O próprio Pierre, né, que é o CEO da Century, ele falou, olha, se você analisar direitinho, metade das companhias que estavam na Fortune 500 em 2000, elas quebraram, tá? Ou foram engolidas, e todas, o maior processo foi a tecnologia. Entendeu? Perderam muito devido ao avanço tecnológico e automação. Tá? Se você pensar que a Amazon veio, destruiu metade das livrarias, e hoje, lá nos Estados Unidos, eu consigo pedir comida onde eu antes comprava livro, entendeu? Então, é sair da caixa, é você tentar novas formas, é você não perceber que você sempre vai estar na pirâmide de crescimento na ponta. Entendeu? Então, você tem que aceitar as informações e saber que essa geração que o Zumir falou, por exemplo, minha filha, eu acho que já vários escutaram, né? As crianças pegam a revista e querem passar com o dedo, entendeu? Achando que é o iPad. Então, a realidade virtual. Hoje, eu dou aula lá nos Estados Unidos com óculos de VR, de tecnologia virtual, entrando dentro da empresa, entendeu? E falando com o sócio que está em Chicago. Entendeu? E a gente em sala de aula, todos com os óculos. Né? Então, quer dizer, será que eu vou ter que desaprender o que eu aprendi e fazer tudo de novo? Talvez sim. Entendeu? Porque as mudanças estão ocorrendo. Então, eu trouxe aqui pelo menos cinco indústrias que mudaram com a tecnologia. Tá? A indústria do turismo, né? A indústria dos news, né, das notícias. Hoje, você acorda de manhã, você já tem todas as notícias vindo no seu iPhone, já, ou no seu Android. Entendeu? Não tem mais sentido você comprar jornal. Né? Então, meu tio ainda compra bastante, que ele usa lá com os cachorrinhos dele. Né? Mas não tem mais sentido você ter certas... Até porque degrada o ambiente, não é sustentável. Então, quer dizer, a gente não pode mais pensar só no prazer hoje pessoal, você tem que pensar nos que estão vindo, nas pessoas, como eu posso degradar menos, entendeu? O ambiente. A indústria da música, por exemplo, quem não tem suas músicas aqui num pendrive, entendeu? Ou estão todos no celular. E essas indústrias, elas tiveram que mudar. Entendeu? Elas não tinham mais os lucros cessantes, entendeu? E como é que eu contabilizo isso? Se coloque você como contador nessas empresas, assim, o antes e o depois, dado que vocês se lembram como seria, entendeu? Essa é fantástica, né? A indústria do aluguel de vídeo. Você ia na sexta-feira, botar seu nome de manhã para quando chegasse a fita cassete pegar à noite, né? E ficar 3 dias e entregar na segunda-feira. Então, hoje, nos Estados Unidos, é diferente. Você tem uma máquina, botar lá o dinheiro, pega a fita, vai para casa no outro dia e entrega se você quiser. Entendeu? Se você não está usando o cabo da internet e trazendo seus vídeos, ou o Netflix. O que é que o Netflix está fazendo agora com a indústria de cinema, por exemplo? Né, que foi uma queixa muito grande entre agora no Oscar, não é isso? Está quebrando a indústria do cinema, você tem agora a Netflix, eu posso ir em casa, até vira piada, tudo vira piada no Brasil. Né? Então, hoje, se você não sai, você está em Netflix em casa. Né? E a indústria das livrarias, né? O Kindle, a Amazon, eu não preciso mais ir, eu trago o livro onde eu estou. Então, quer dizer, tudo isso mudou. E pensa na nossa profissão. Pensa nos escritórios, entendeu?
Para que eu vou ter vários estagiários se eu posso escanear uma nota fiscal e já saiu débito e crédito e vir direto para a minha empresa? Entendeu? Quer dizer, vai pensando nisso, vai pensando. Então, ultimamente, isso saiu na revista do CIMA, né, que é a Associação dos Contadores da Área de Gerencial dos Estados Unidos, e foi confirmada pela Fortune. Na verdade, a Fortune ele só botou 4 tendências tecnológicas. O CIMA, da nossa profissão nos Estados Unidos, colocou 5. Tá? Mas todas elas começam com o blockchain. Né? Então, o que seria o blockchain, né? Que é essa grande mudança que está sendo agora? Né? Aqui a gente talvez não tenha sentido tanto, porque a tecnologia bancária financeira brasileira é muito boa. Entendeu? Isso daí a gente não tem o que fazer. Nos Estados Unidos, eu pago a conta da casa com um cheque pelo correio. Então, imagina, para mim, o choque cultural, eu não ter um boleto para pagar. Tá? E não ter um iPhone para passar o código de barra e já ser pago. Né? Mas o blockchain, até eu achei muito interessante que, se você vai estudar a tecnologia, sabe qual é a tradução de blockchain lá fora? Livro-razão. Olha que coisa, entendeu? Então, o que é que eles estão achando com isso? Primeiro, criptografia. Né? Hoje você tem uma tecnologia exagerada, tá? Mas você talvez não tenha um controle da situação, controles internos. Né? Então, como é que eu posso controlar tudo o que acontece nessa parafernália tecnológica que está passando aqui entre a gente e agora? Entendeu? Então, o blockchain foi criado, e ele está trazendo como utilização para várias tecnologias, e o que está o top agora, eu acho que todo mundo até se pergunta o que é o Bitcoin. Né? Então, o B realmente é do blockchain, o coin é da moeda. Né? Então, não sei se dá para vocês verem direito, do lado esquerdo inferior de vocês, esse é um congresso que vai ter em setembro, feito pela Associação Americana de Contabilidade, só para a gente entender o Bitcoin contabilmente. Tá? A avaliação, o que é que ele vai fazer. Mas, muito rapidamente, o que seria o blockchain? Ele é uma tecnologia de banco de dados que ele faz quase realmente que um débito e um crédito, ele é chamado de livro-razão lá fora, que ele encaixa todo um banco de dados, entendeu? Ao mesmo tempo, e todos têm o mesmo banco de dados criptografados. Tá? Então, muito rápido aqui, para a gente não perder tanto tempo. Tá? E, a partir do blockchain, você teve as outras tendências tecnológicas. O próximo é o BIoT. Né? O IoT, na verdade, é a tecnologia das coisas. Tá? Hoje, até brinquei, estava falando com a Elis. Né? Elis falou, Elis, vai ter um pouco de tecnologia lá na apresentação. Mas eu tenho umas que... O que é a tecnologia das coisas? É você controlar as coisas. Né? Você controlar tudo pela internet. É eu aqui tá dando a palestra e, ao mesmo tempo, eu vou ligar o meu robô que vai limpar a minha casa lá nos Estados Unidos. Eu ia fazer isso, mas como lá é 3 horas a menos, eu tenho medo de depois perder a casa. Entendeu? Minha esposa não deixou eu voltar. Né? Então... isso daí gente, é real isso. Eu consigo, na minha residência, falar com que a geladeira compre na Amazon as coisas para amanhã, porque meus filhos precisam de leite amanhã de manhã para tomar café, e a geladeira compra para mim. Entendeu? Então, como é que eu poderia fazer isso e nenhuma pessoa entrar no sistema e tirar o controle interno disso? Entendeu? Então, o blockchain ele conseguiu fazer com que a internet das coisas, o IoT, agora seja o BIoT, tá? Que seria essa parte de blockchain. A outra tendência, realmente, é a realidade aumentada. Tá? Então, hoje talvez, se a tecnologia que a gente tivesse aqui, eu não precisaria estar aqui presencialmente. Tá? Então, isso ainda é uma coisa que, essas tendências que eu estou falando no Brasil, algumas você já consegue. Tá? Mas até a própria reunião de Davos, lá, Davos, né? Ainda não sei direito falar como é, mas ele classificou os países em tecnologia, dizendo assim, essas tecnologias vão chegar rápido e vão destruir. Tá? E outros países não. Aí classificaram, por exemplo, Japão é uma que a tendência é total. Estados Unidos é o segundo, Inglaterra é o terceiro, o Brasil é um dos últimos devido à nossa tecnologia ser muito cara.
Tá? Aqui é meio que invertido, né? Serviço é barato e produto é caro. Né? Enquanto que os países que investem em tecnologia e educação é invertido. O seu serviço é importante, a tecnologia é barata. Tá? Então, as empresas americanas, hoje em dia, elas estão tão preocupadas das pessoas saírem do ambiente dele, irem em redes sociais e controlar coisas pelo computador e pelo celular, que a gente está tendo que controlar isso daí. Quanto tempo você passa no Instagram, Facebook ou no WhatsApp? Apesar que o WhatsApp, para a gente, é uma linguagem de comunicação total, né? Serve para tudo. Se o WhatsApp trava no Brasil, acaba por um dia de greve. Né? Então, assim, isso chega a ser serviço, né? Então não chega a outro. E o último, eu acho que o Brasil está bem à frente das tendências tecnológicas, são a volta das fintechs, né? Que seriam as associações ligadas a toda a parte tecnológica das instituições financeiras, fazendo com que você se conecte no mercado financeiro ou em qualquer outro serviço financeiro. Você já tem empresas de Bitcoin aqui, o Brasil é interessante, não sei se vocês sabem dessa estatística, mas tem mais gente investindo em Bitcoin do que na nossa bolsa. Né? Isso daí eu achei isso assim bastante interessante, esse número, né, que foi dito ultimamente. É o seguinte, vocês vão colocar uma palavra agora, o que você pensa sobre essas mudanças? O que é que vocês acham dessa mudança? O que é que vocês acham para o ambiente contábil? O que é que vai acontecer? É alguém que já entrou, botou a palavra Gerlando Lima 041, por isso que já apareceu ali, tá? Disruptiva. Forte, né, a mudança? O que mais, gente? Não bota mais meu nome, não. Revolução, eu concordo também com revolução. Oportunidade, fantástico. Eu acho que essa palavra é maravilhosa. O que mais? Desafiadora, perfeito, eu também concordo com. Inovadora, também perfeito. Tá? O que mais vocês acham? Cultura. Cultura é uma coisa fortíssima também. A gente só estuda. Contador, uma das coisas que a gente mais estuda é sobre cultura lá, de tomada de decisão. O que mais, pessoal? Impactante. Oportunidade, de novo, né? Impactante, mudança. Desafiadora está vindo mais, por isso que ela está maiorzinha, tá? Desafiadora está vindo. Pensa você como um blockchain, um livro-razão. Como você contabiliza isso? Valor justo? É um derivativo, IFRS 9, coisa parecida, um instrumento financeiro. Ou seja, tem que estudar, né? Não tem jeito. Tá? Agora deixa eu perguntar para vocês outra coisa. Eu vou mudar, tá? Vou mudar a pergunta lá. Eu queria saber de vocês, essa é a pergunta, né? Vocês acham que a profissão contábil, contador, empresa de contabilidade vai se acabar? Se você acha que sim, manda um A. Se você acha que B, é um não. Vamos ser bem sinceros, tá? Não escuta mais o Zumi quando ele falou aqui no início. Não, já está 100%, né? Vamos lá, pessoal. Sim. Pelo menos é menor do que os 90, né, Zumi? Mais animador. Tá, vamos lá. O que é que os americanos estão pensando nisso? Tá? Duas coisas. Quem respondeu sim, está certo. Quem respondeu não, também está certo. Tá? A ideia é que, se você segue a forma vermelhinha aí de ensinar contabilidade para esses caras que estão vindo, para esses 5 mil alunos, para esses 600 mil contadores, tá? E vocês não quiserem mudar, a gente vai acabar. Tá? Entendeu? Assim, vamos ser engolidos. E a gente vai estar lá no Olimpo, entendeu? Dizendo que nós somos os melhores, tá? E vai ser destronado, entendeu? Por alguma automação, porque eu só vou saber débito e crédito.
Entendeu? Eu não vou saber pensar, eu não vou saber comunicar, eu não vou saber... Tem uma disciplina que, por exemplo, eu não fiz na minha graduação, se eu pudesse eu fazia de novo, que é negociação. Entendeu? Como é que você negocia seu serviço? Como é que você fecha o preço do seu serviço? Entendeu? Então, quer dizer, se eu não pensar criticamente, se eu não ensinar esse garoto que está agora, entendeu, entrando, pensar criticamente, porque eu vou usar valor justo em vez de custo histórico, porque eu faço aquilo, por quê? Por quê? Entendeu? Se eu só dizer para ele chegar, e essa é uma tendência desses garotos agora, pegar tudo, a colherzinha na boca, está tudo na internet já. Entendeu? Se você não ensinar a pensar, por exemplo, nossas provas lá, todas estão disponíveis as respostas na internet. O cara pode ir lá e ver, mas ele não vai conseguir responder criticamente. Entendeu? Então, o que é que fizeram? As Big Fours, junto com o CFC americano, o AICPA, e a American Accounting Association, que é a PICONT, junto com 5 universidades, entre elas a minha, Illinois, se juntaram e disseram como a gente quer a ciência contábil, porque a gente vai desaparecer se a gente continuar desse jeito. Tá? Se a gente continuar nessa figurinha vermelha, só absorvendo e mandando relatório e fazendo análise de dados de elevador, como a gente brinca, né? O indicador subiu, o indicador desceu, esquece, o robô faz isso. Então, eu programo ele para dizer se o índice de liquidez é bom ou não. Se eu digo que acima de 70 é bom, e eu ensino isso para o meu aluno. Entendeu? Então, esse lado azul é como a gente deve pensar. Primeiro, você tem toda a atividade econômica acontecendo, eu não entender só de contabilidade, eu entender de gestão, eu entender de psicologia, eu entender de sociologia, eu entender, saber como o meu cliente funciona, entendeu? Saber qual time que ele torce, saber se ele fuma, se ele não fuma, entendeu? Quer dizer, é entender tudo que está ao meu redor, entender o que é blockchain, o que é Bitcoin, eu saber conversar, eu saber me apresentar. Entendeu? E com isso, pegar todas as atividades contábeis, que está ali, eles colocam um shade of grey, de preto até branco, e eu fazer a política contábil da empresa. Entendeu? Isso o robô não vai fazer nunca. Entendeu? E eu pensar criticamente, entendeu? Eu saber trabalhar com casos reais, entendeu? Por exemplo, eu geralmente, quando eu comento isso com alguns colegas, eu pergunto, muitos aqui devem dar aula, né? Qual era o livro de contabilidade introdutória que vocês dão para os seus alunos ou na faculdade de vocês? Pensa aí. Muitos vão dizer que é a contabilidade introdutória da USP. Não é isso? Se eu dissesse que na USP a gente não usa mais ele faz 5 anos. Vocês estão entendendo? Quer dizer, é a mudança. Entendeu? Assim, não dá para você mais ficar da forma tradicional. Então, por isso que eu disse, vai ser riquíssimo falar com vocês hoje, porque vocês estão pensando o futuro, daqui a 10 anos. Entendeu? A tecnologia pode entrar aqui ou mais cedo ou mais tarde. Entendeu? Mas ela vai entrar de qualquer forma. Então, esse foi o pensamento, o contador como tomada de decisão, principalmente para uma sociedade sustentável. Tá? Essa é a ideia geral do contador e como os americanos estão lidando com isso. Tá? E outra, por isso que eu disse, quem respondeu sim, quem respondeu não estão certos. Tá? Porque não é a profissão de uma forma geral, é o contador que não se desenvolveu. Entendeu? Então, tem uma diferença lá nos Estados Unidos muito grande. Você ou é bookkeeper, ou é o cara que só está ali para passar relatório. Por exemplo, imposto. A gente é muito atualizado aqui em imposto em relação à tecnologia. Conversando com colegas da Receita, 80% do seu IPF já está feito já. Entendeu? Enquanto nos Estados Unidos eles ainda não são muito bons em relação à tecnologia, mas eles têm uma coisa muito importante, eles são muito simples. Então é muito fácil você fazer isso, né, em relação à nossa jabuticaba brasileira. Né? Então, o bookkeeper, os americanos já disseram, eu dou 10 anos para eles. Tá? O bookkeeper, realmente, esse daí, se o cara não se desenvolver, não usar de tecnologia, não se usar, absorver essa tecnologia para o próprio bem da profissão e não investir em educação, entendeu? Esquece, você vai ser eliminado. Mas aí é que está, não precisava dizer que era 90% de uma profissão ou coisa parecida. Isso é claro.
Entendeu? Já é o sentido das coisas. Seu concorrente, por exemplo, já ia te eliminar normalmente. Entendeu? E o contador não. O contador é aquele cara pensante. É aquele cara que sabe pensar, tomar decisão, ser crítico, entendeu? Saber negociar, saber conversar e entender muito mais da empresa que o administrador. Esse é o contador que a gente quer. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, tem esse seriado já no YouTube, já saiu há 3 meses ele, que é a vida dos robôs já em comunidade. Tá? Eu não consigo enxergar, a apresentação, vocês fiquem à vontade para mandar para todos depois, mas eu não estou enxergando agora o nome, é Android Employed. Né? E é bem interessante. Num episódio, o Android é bom, no outro ele é ruim. Né? Então, no terceiro episódio, ele toma o lugar do contador na empresa. Tá? Então, é muito interessante que mostra o contador dizendo, eu nunca vou sair daqui, porque as pessoas odeiam fazer budgets, odeiam calcular imposto, odeiam fazer débito e crédito, então nunca vou sair. Passa 5 minutos, aí chega para ele, olha, você foi despedido. Tá? Eu agora faço tudo. Eu estava aí, mostra uma reunião, né, ele chega, está aqui ó, a análise da sua empresa, você tem um índice de liquidez de 70, de 20, aí o dono da empresa fala, o que é que você acha? Eu acho que está bom. Aí o robô olha e diz, não está bom não. Entendeu? Porque a macroeconomia está com um GDP de 5%, o seu retorno foi de 3%, quer dizer, aí você não está sabendo conversar com o seu cliente. E ele é despedido, o contador da empresa. Tá? Então, no mundo em si, realmente, a parte operacional, deixar isso muito bem claro, tá? Ela realmente, a tendência é a mecanização, a automação. Tá? Então, é muito legal esse episódio. Acho que vocês podem ir na internet dar uma olhada. Mas me diga uma coisa, quem é que define as melhores práticas e políticas contábeis? Né? Quem é que o que é que eu devo publicar? O que é que eu devo evidenciar? Tá? Quem é que vão criar os novos demonstrativos? Tá? Na Europa, por exemplo, como aqui no Brasil, é um dos maiores campos de estudo do relatório integrado, por exemplo. Quem aqui já viu um relatório integrado, ou já quis fazer para a empresa, ou pensou isso daí? Tá? Então, você tem, por exemplo, o Nelson de Carvalho, lá da USP, é um dos maiores escritores de relatório integrado. O Alexandro, que está no Itaú, é um dos que desenvolveu no Itaú o relato integrado. Os Estados Unidos agora que estão vendo o relato integrado, abriram os olhos para isso. Entendeu? Na última reunião que a gente teve lá com o Tripol, eles disseram, olha, relato integrado é umas coisas que a gente quer nos próximos. Será que... Então, essa parte de desenvolvimento, quem é que define? Eu acho que o robô não vai conseguir fazer isso. Né? A criação, a transação. E outra também, eu brinco, né? Eu não troco nenhum dos lados esquerdo pelo do lado direito. Entendeu? Porque essas pessoas do lado direito, elas sabem falar, elas entendem, elas negociam. Entendeu? E elas não chegaram onde chegaram à toa. Entendeu? Então, não vai ter nenhum Skynet, entendeu, que consiga ter a relação com as pessoas e fazer o que esses do lado direito aí fazem. Tá? Então, vamos lá. De novo para os seus joysticks aí. Tá? Diga aí para mim. Fala com uma palavra. Como podemos mudar essa realidade que está acontecendo? E que vai acontecer? Uma palavrinha só. Estudo, conhecimento, mudança, educação, atitude. Fantástico. Estudo, atitude, estudar. Meu nome não, tá? Coragem, eu acho que também é coragem de mudar, gente. Isso daí é importantíssimo. Porque você tem aqui nós do Conselho, você tem o outro lado, as universidades. Como é que eu cobro elas? Que elas têm que ter uma disciplina de negociação, por exemplo. Então, como é que eu faço mais pessoas passarem na nossa prova do Conselho? E tantos criticam, né? Assim, a prova é fácil, a prova é difícil. Entendeu? Por exemplo, não sei se vocês sabem, né, mas nos Estados Unidos você não precisa ser contador para você ter o CPA, ter a carteirinha do CFC. Né? Mas também não é tão simples assim, não. Tá? Imagina assim, você fez o curso de contabilidade, tá? E eu quero ser advogado.
Eu tenho que fazer aqui no Brasil uma graduação, não é isso? Então, lá, imagina que eu não faço a graduação, eu passo 3 anos estudando muito direito, fico muito bom em direito. Faço a prova da OAB e passo. Tem sentido eu ser advogado ou não? Para muitos dizem que sim. Poxa, você estudou 3 anos, você só não fez uma faculdade. Entendeu? Mas lá nos Estados Unidos é assim. Não, você pode ser sem ser bacharel em contabilidade, mas você tem que fazer, não é tão simples assim. Você tem que fazer 5 disciplinas em tais universidades, de tal forma. Você tem que ter trabalhado numa auditoria, numa Big Four, numa empresa de contabilidade. Não precisa ter feito. Mas também o que é que acontece? Eles pegam pessoas magníficas, entendeu? Fizeram engenharia, direito, entendem muito de contabilidade, mas fizeram o curso, só não fizeram a graduação completamente tradicional. Estudaram bastante, fizeram cursos online para passar, e a prova é dificílima, entendeu? Para você ser CPA, né? Então, assim, é formas de pensar, né? Isso são formas, são culturas. A gente está trabalhando com cultura, é difícil, entendeu? Mas olha só, não, Wagner, não era para botar seu nome. Ousadia, atitude, teste, estudo, educação, iniciativa, né? Realmente, eu acho que é isso. Quebra de paradigmas, entendeu? Envolvimento, entendeu? Wagner está bombando, é? Wagner, para aí, Wagner. Quem é o Wagner aqui para a gente saber quem é? Morre e não diz esse, né? Tá bom, então. Wagner, para de botar seu nome aí, tá? Então, como é que a gente pensa em mudar, tá? A primeira coisa é diminuir fronteiras entre academia e profissional. Tá? Isso daí não tem como. Conversando com muita, o país está horrível, só melhora com a educação. Se a gente tivesse educação, talvez a gente não tivesse que sofrendo tanto como a gente está agora aqui no Brasil. Né? Então, você tem lá a academia, a Rapunzel lá na torre, não é isso? Olhando, já sou professor titular, não preciso mais estudar, não preciso desenvolver técnicas, não preciso desenvolver didática. E, do outro lado, lá os profissionais dizendo aqueles caras não sabem da prática, eles não entendem prática, entendeu? Estou lá no meu escritório, não preciso deles, entendeu? Como é que a gente pode unir esses dois? Entendeu? Dá uma pensada aí. Segundo, investimento em educação, realmente. Não tem outra coisa. Então, para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui alguns exemplos. Esse do lado de vocês, esquerdo superior, é uma palestra dada pelo também AICPA, só sobre Big Data. Contabilidade é grande banco de dados. Tá? Então, imagina, para que eu vou saber isso? Não tem sentido. Entendeu? Mas tem sim. Tá? Outra, ver, pensar e transformar. Né? Como mudar isso com tecnologia? Né? Esse CTLA acontece de agosto de 4 a 8 nos Estados Unidos. O CTLA é só para saber novas didáticas de ensino. É como deixar todo mundo, como eu fiz hoje com vocês, é a gente discutindo, é vocês participando ao mesmo tempo. Tem um dado interessante. Vocês sabiam que seus alunos, para quem é professor aqui, tem um estudo lá de Illinois que, se você dá uma aula tradicional, você sabia que eles só conseguem perceber a sua aula nos primeiros 12 minutos? Vocês sabiam disso? Eu só consigo a atenção de vocês em 12 minutos. Eu tenho que mudar aqui o mais rápido possível para brincar com vocês, para chamar a atenção. Tá? É a mesma coisa. Tá? Então, como é que eu pego esse cara? Para que aulas de 3 horas e meia? A gente é muito ruim, né? Não é eficaz. Em vez de dar tudo em 1 hora e 20, por exemplo, como são as universidades europeias, que a aula é 1 hora e 20, não são 3 horas e meia, de um cara que trabalha o dia todinho, quando chega na sala não consegue passar 12 minutos te olhando, ele vai dormir, ou vai chamar atenção, não por causa de você, mas porque a cultura da gente é diferente, não é integral, o cara trabalha, entendeu? Então, como é que eles fizeram isso? Primeiro, também novas técnicas, né? Eu acho que muitos já aqui escutaram sobre o flipped the classroom, né? Trocar a sala de aula, o professor não ser mais o centro, mas o aluno ser o centro, ele que vai desenvolver a aula com você dentro. Vários professores brasileiros já têm feito isso, têm conversado. Tá? E eu brinquei, a gente usou aqui a tecnologia, essa seria o Pool Everywhere, que é uma forma de você... Todo aluno tem um celular. Seja ele
um mais desenvolvido ou menos desenvolvido, ele vai ter um celular na sala. E é um problema, né, se você não tem aquele cara olhando para você, ou não olhando para você, mas interagindo na sala de aula. Tá? O PBL, que já é bastante desenvolvido, e eu só trouxe aquele bichinho ali do lado esquerdo, inferior, que é o iClicker, né, que é muito utilizado na sala, mas ele até já é arcaico, se você analisar que a gente usa aqui telefone para se corresponder. Né? E, realmente, o futuro é esse, é tecnologia. Tá? É como nós utilizarmos tecnologia em educação. Tá? Como vocês disseram, como é que a gente vai mudar isso tudo que está vindo aí? Com educação, com coragem, com mudança. Tá? E essa tecnologia, que estão dizendo que vai acabar com a profissão contábil, que eu digo de novo, está errado, entendeu? A tradução, tá? Ela vem para ajudar a gente. Tá? Então, escritórios de contabilidade lá, por exemplo, eles realmente já tudo mais automatizado, são pouquíssimas pessoas trabalhando e o contador é tomada de decisão. Entendeu? E ele vem, conversei com eu vou fazer meu imposto de renda agora, fui conversar com ele, quer dizer, uma conversa maravilhosa, entendeu? E ele ficou super feliz. Você é contador, está vindo aqui para saber como é que é e tal. Eu falei, lógico, entendeu? Então, como a gente consegue mudar isso? Tecnologia e educação. O que é que também os Estados Unidos estão pensando que teve uma mudança agora muito forte aqui no Brasil? Né? São as aulas EAD. Né? Isso daí, por exemplo, é uma coisa que antes aqui no Brasil era impossível, e agora é fácil você fazer pós-graduação, por exemplo, em EAD. Tá? Ainda, eu tenho conversado com as universidades brasileiras, ainda está muito inicial. Né? Assim, 5 pessoas, 6 pessoas. Vocês já pensaram numa sala de aula virtual com 1000 alunos? Mestrado. 1000 alunos. Tá? Então, eu só estou trazendo para vocês o exemplo lá da faculdade, porque eu conheci o laboratório. Tá? Então, aquilo que eu comentei para vocês, tá, de estar acontecendo, está aqui a sala de aula. Né? Então, essa é a nossa sala de aula, né, com profissionais que não têm tempo para ir para a universidade, entendeu? Porque estão no seu dia a dia e estão fazendo com tecnologia. Entendeu? E tão bom quanto e com tempo menor. Porque eu acho que o problema de vocês é pensar assim, não quero mais estudar, poxa. Já estudei tanto, vou passar mais 2 anos. Isso daí é uma das coisas que a educação ainda não conseguiu, né? Que é diminuir o tempo. Entendeu? Por que eu não faço em 1 ano? Porque eu preciso escrever um TCC para mestrado, uma dissertação de mestrado. Se eu não vou ser pesquisador, a ideia é profissional, talvez. Entendeu? Então, a gente ainda tem uma cultura um pouco francesa que está um pouco arcaica com certos centros de estudo. Né? Mas hoje, por exemplo, você tem aqui uma sala de aula com 1000 pessoas ao mesmo tempo. E outra, fantástico, hoje a aula é em inglês, mas online já vem a tradução em legenda. Entendeu? Quer dizer, hoje não tem mais sentido você dizer que a educação é uma barreira. Tá? Aqui são só uns exemplos que eu trouxe lá da nossa universidade. Tá? O investimento de educação. E eu queria pedir agora que vocês saíssem do pool, porque senão vocês vão receber mensagem para o resto da vida. Tá? Então, onde vocês estão, vocês colocam leave, tá? Para sair do pool. E o que é que a gente pensa no sentido final? Né? Assim, realmente são coisas simples, não são coisas difíceis. Tá? Você tem um ambiente totalmente diferente. Tá? Não sei quanto isso vai chegar aqui no Brasil ou não, algumas tecnologias, por ser muito caras ainda. Não é? Mas pensem vocês nos regionais, como eu posso ajudar a minha universidade e aqueles garotos que estão entrando agora? Entendeu? Como eu posso fazer que a universidade faça o melhor possível, entendeu? Para esses meninos que estão vindo? E como eu melhoro os profissionais que estão hoje, né? Que, por problemas da nossa educação brasileira, não tiveram oportunidade de fazer um mestrado ou um doutorado. A USP, por muito tempo, ficou, né, 72 até 2005 como o único doutorado do Brasil, e nem dava para querer mais dela. Né? Você queria fazer quantos doutores por ano? Sem qualidade. Sem qualidade, a gente faz 1000, se quiser. Né? Mas, assim, muito tempo. Então, eu acho que esse é o tempo de transformação. E isso depende aqui de vocês. Tá? Esse é o recado que eu tenho para vocês hoje. Tá? Então, muito obrigado.
Pergunta? Está aberto para perguntas, tá, pessoal? Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Haverá algum curso da USP nesse sentido, interativo para mestrado e doutorado no Brasil? Então, eu estou afastado da USP desde agosto do ano passado, né, quando eu fui pedir licença não remunerada e fui contratado lá em Illinois, né, para ser professor de lá. Na USP, na contabilidade, não tem ainda essa ideia inicial. Tá? Você tem hoje, a FIPECAF está tentando, né, a Fundação da Contabilidade, né, mas ainda não conseguiu sustentar a tecnologia. Tá? Eu tenho conversado com outros do Brasil todo, o NB, o UFC, Pernambuco, FPE, Paraíba, que está um doutorado muito bom lá, mas a tecnologia ainda não chegou nesses centros brasileiros na parte de contabilidade. Tá? Principalmente, o que eu acho agora era principalmente o mestrado era muito necessário. Então, o mestrado profissional online, hoje em dia, era o que deveria ter, assim, para... Poxa, a gente tem... Desculpa a minha ignorância, talvez, Elis, você saiba quantos contadores credenciados no sistema CFC? 600 mil? 527 mil. Quantos, mais ou menos, deve ter mestrado? 1%? Aí vocês vão dizer, por exemplo, alguém pode dizer assim, mas para que mestrado se eu estou na empresa? Gente, com uma curva de conhecimento que você adquire com educação, você consegue sair de qualquer problema muito mais rapidamente. Entendeu? Essa é a ideia. Entendeu? Então, talvez a sua dissertação ou tese não sirva para nada no futuro, mas você fez uma energia tão grande para conseguir fazer aquilo, que qualquer outro problema que você conseguir no futuro, você consegue resolver facilmente. Né? Mais alguma pergunta? A gente já se conhece há 45 minutos, não tem mais vergonha entre a gente, tá? Oi, pois não, Idésio. Como você avalia as políticas públicas no tocante à evolução tecnológica, olhando a perspectiva de país, não somente para a nossa profissão, mas para todo o mercado de trabalho, o impacto disso? Como que você enxerga esse processo? Olha, fantástica a sua pergunta. Eu acho que a área pública ela tem se desenvolvido assim, tanto quanto essas tecnologias. Tá? O olhar está maior. Aqui no Brasil, graças a Deus, eu acho que o CFC tem feito um trabalho fantástico. Eu tenho acompanhado assim até os grupos de estudo na parte de pública. Na parte de academia, eu diria que a gente ainda precisa de uma maior evolução. Tá? As universidades... muito porque vários mestres e doutores eles não foram formados em 3 áreas, praticamente, e vocês vão entender o porquê. Impostos, pública e auditoria. Tá? Essas 3, eu acredito que são as mais defasadas, se você olhar histórico de desenvolvimento. Tá? Não de desenvolvimento tecnológico das empresas de auditoria, elas têm porque você tem as Big Fours de fora fazendo uma pressão muito grande, então você tem esse meio. Né? Mas, mundialmente, conversando com o pessoal, principalmente do IASB, e agora com a interação com o FASB, eles, pública, principalmente desses 3, é o mais que está se correndo com a evolução. Tá? Nos Estados Unidos. Na Europa, eu percebo que você já tinha uma evolução, mas muito tradicionalista. Eu acho que o FRS ajudou bastante. Tá? Mas você também vê um desenvolvimento tanto quanto o Brasil. A gente não está muito atrasado, se você avaliar a Europa. Tá? Agora, eu acho que os Estados Unidos eles estão dando um... E é engraçado, quando você vê os Estados Unidos entrando em alguma área, se prepara que o negócio vai para frente, né? Porque eles meio que empurram o IASB também. Entendeu? Então, eu acho que pública está sendo uma das mais que vão se desenvolver nos últimos períodos agora. Há necessidade, porque você precisa da sustentabilidade, entendeu? Então, eu acredito que o campo para essa área
vai ser de mil. Mas, olhando o Brasil agora, eu acho que essas 3 áreas, na verdade, juntando pública com auditoria e impostos, agora que está tendo uma evolução maior, se comparar com as outras. Eu vou dizer de onde eu sou, tá, Joaquim? O Joaquim brigou comigo ontem, dizendo que era para eu dizer de onde era, tá? Aí vocês já viram que ele se sotaque assim dos Estados Unidos do Rio Grande do Norte, entendeu? Já sabe que eu sou lá de Natal, né? Então... Eu ia um pouquinho mais longe, né? Era para dizer que você veio lá do movimento estudantil também, né? Também tem isso. É. Bom, Gerlando, a gente era de movimento estudantil em 2000, né? A gente participou muito de RSI, Kenecom, tudo do ELA. Escutando você aí sobretudo sobre a internet das coisas, que realmente é um futuro sem volta, eu fico me questionando aqui, saindo um pouco da contabilidade, sobre as relações sociais. Sim. Né? Gente que recebe todo o tempo alguma coisa em WhatsApp e tal. Um dia desse eu recebi um casal em casa, e aí a mulher dizia: vamos comer uma pizza. E em 2 minutos a pizza chegava em casa. Vamos fazer isso, em tantos minutos já estava ali. Bora ler um livro, chegou o livro. Aí deu uma hora, o cara foi para o banheiro fazer as suas necessidades. Aí gritou: minha esposa, traga aí o papel higiênico que acabou. Ela empurrou o iPad com a foto do papel higiênico. Então, assim, fazendo essa metáfora, qual é o meu questionamento aí sobre a sua visão de internet das coisas? Há uma preocupação com as relações sociais muito grande. Sim. Né? Parece que as pessoas cada vez mais estão distantes das próximas e próximas das distantes, e parece que vai acabando um pouco o sentimento, vai acabando um pouco a necessidade de se ter uma relação olho no olho. Né? Então, assim, qual é a sua visão nesse processo de evolução de internet das coisas versus relações sociais? Né? Uhum, entendi. Eu vou usar uma frase do meu avô, né, que dizia assim: tudo demais é veneno, é pecado ou engorda, né? Então, assim, você tem as tecnologias, você tem as interações, você tem as interações sociais, você tem todo esse aparato para que nós, vamos falar assim bem, um pouco assim metafórico também, para nós seres humanos vivermos melhor. Entendeu? Assim, eu, por exemplo, posso pedir a pizza, eu chego em casa, peço, como eu disse, para minha geladeira comprar o sabão que faltou, minha máquina de lavar liga na hora que eu quero. Entendeu? Quer dizer, isso são, na verdade, facilidades, mas com as coisas boas também vêm as coisas ruins. Realmente a falta de interação, taxa de suicídio, sentido de vida, motivação. Entendeu? Isso tudo veio junto também. Entendeu? Então, a gente tem que... Por isso que o tudo demais é veneno. Né? Então, se você realmente se incorpora, você acaba, como a gente brinca também, né? Pessoal, vamos socializar, vamos todo mundo jogar o celular aqui em cima e conversar. Né? Quem pegar primeiro o celular paga a conta. Né? Então, quer dizer, é o máximo, é o que a tecnologia ela veio para te ajudar. Hoje, por exemplo, eu quase estou participando desse experimento. Eles estão colocando um chip aqui no pescoço das pessoas, que esse chip ele fica vendo o quanto, por exemplo, de vitamina, de hemoglobina, de glóbulos brancos, alguma doença que aparece em você, o chip acusa e te manda para o hospital mais próximo possível, lá de Champagne, por exemplo. Eu estou quase testando, eu adoro testar essas coisas. Né? Então, assim, poxa, você quer coisa melhor quando o seu filho, que pode ter provavelmente uma doença, que ele entre em convulsão devido a uma febre alta, e aquele chip avisar para você saber remédio, e já avisar a farmácia que já está esperando lá seu remédio para vir pegar? Pensa no seu filho. Fantástico. Eu penso dessa forma. Mas se você deixar que sua vida só seja isso, ela perde o sentido. Entendeu? É assim que eu penso. A tecnologia ela está para ajudar, ela não está para acabar com a gente. Essa é a ideia.
Professor, obrigado pela sua palestra aí. Sou professor da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, mas eu estava pensando aqui, eu gostaria da sua opinião, é o seguinte: nos Estados Unidos, os cursos de MBA, de mestrado, doutorado, nas universidades, de uma maneira geral, tem muito suporte da iniciativa privada. Sim. E essa evolução tecnológica vai na linha desse sentido, né? Porque, diferentemente de você fazer o MBA aqui, tem que buscar o mercado lá, o mercado vai buscar o sujeito nos próprios cursos, nas instituições, o que facilita bastante, né? Gostaria de sentir um pouquinho a sua opinião sobre isso. Lá realmente assim, é totalmente diferente, né? A cultura é da doação. Por exemplo, eu estou começando a aprender mais esse negócio, que passava lá todo o e-mail dizendo que a gente tinha que doar. Esse povo não tem o que fazer, não, só sabe doar, né? Entendeu? Mas você começa a perceber que é porque é cultura, né? Lá é utilizado da maneira mais certa possível. Você não tem tanto risco, entendeu? Quanto tem aqui. E eu acho que o Brasil ele vai ter que mudar a mentalidade, né? Por exemplo, há 3 meses atrás, eu acho, ao final do ano passado, a Faculdade de Contabilidade de Negócios, né, que é Contabilidade, Finanças e Administração, não tem economia lá, né? Ela recebeu uma doação de 150 milhões de dólares por um ex-aluno, que hoje é um executivo da área de automação médica em Chicago, né? Aluno de contabilidade, que foi mais vencedor para o departamento, e esse dinheiro está sendo totalmente investido em educação. E você vê o retorno, entendeu? Aqui no Brasil, quando eu estava na Universidade de São Paulo, a gente falou com a Bovespa para criar um laboratório de mercado financeiro para os alunos saberem como mexer, por exemplo, com ferro velho. A gente passou 3 anos conversando com o Bradesco para fazer um laboratório de atuária na Universidade de São Paulo. Entendeu? Eles queriam dar 100 milhões de reais para a universidade, para a faculdade, para a FEA. E a gente não conseguiu, por burocracia. Entendeu? Assim, é um absurdo você ter uma coisa dessa. Entendeu? E a mentalidade, a gente é um país querendo ser europeu com mentalidade americana, né? Você quer ser social, mas você quer dar, entendeu? Então, quer dizer, por isso que essa jabuticaba brasileira é uma coisa complexa, né? Mas ou a faculdade ela abre também para isso, aí já não precisa nem dos professores. Eu acho que os professores todos estão, dependendo do professor, eles estão totalmente abertos. Vamos também não generalizar tanto, né? Mas ou ela abre ou não tem sentido. Aí a própria no Rio, você tem lá assim, lá na UFRJ tem aquela parte de MBAs lá na COPEAD. É um exemplo fantástico. Vocês acham que eles cresceram como, para todos que estão aqui e não sabem? Com a iniciativa privada. Nós somos um país latino-americano, ainda somos um país emergente, somos dos Estados Unidos. Você, que é nordestino, conhece muito bem isso. Mas é o seguinte, a contabilidade lá nos Estados Unidos, onde o senhor está, eles conseguem medir, já que o senhor falou que no poder público está bem, conseguem medir os bens naturais? Por exemplo, nós hoje não reciclamos quase nada. Desculpa, eu não estou entendendo, eu não entendi o início da sua pergunta. A contabilidade nos Estados Unidos, onde você está, consegue medir os bens naturais do ponto de vista contábil, do ponto de vista econômico? Por exemplo, nós não conseguimos ainda reciclar quase nada. Jogamos o nosso lixo completamente fora em todos os estados brasileiros. Os lixões é um problema neste momento. Por mais que as autoridades se esforcem, de certa forma, a sociedade também não ajuda muito, porque joga os lixos nas entradas das cidades, joga o lixo nos esgotos, joga o lixo no mar, joga o lixo nos rios. Como é que é tratado isso lá do ponto de vista contábil? Nós temos uma contabilidade ambiental, mas a gente está muito incipiente. Quanto vale, por exemplo, a nossa orla marítima? Quanto vale, por exemplo, a nossa Mata Atlântica? E se devastada, como é que deprecia isso? Lá trabalha-se isso? Então, assim, eu vou ser sincero contigo que não é tão desenvolvida, assim, ao ponto, por ser um país desenvolvido, você tenha uma contabilidade. A contabilidade, ela meio que, se você analisar o US GAAP e o IFRS, eles estão em comunicação direta. Então, o que hoje está saindo na Europa, tem uma comissão nos Estados Unidos, que eu até participo dela, que a gente faz a integração do US GAAP com o IFRS. Tá? Então, não é por estar num país que realmente tem uma maior qualidade de vida e desenvolvimento que eles também são
tão poderosos de ter ferramentas como a que você está comentando. Tá? Elas são quase que praticamente iguais, entendeu? Entre Europa e Estados Unidos. Da mesma forma, dado que está um alinhamento muito grande. Eu acho, por exemplo, até eu comentava que a parte de impostos aqui, eu sou também do Conselho Fiscal do Grupo Pão de Açúcar. A gente ensina para os franceses como é que faz a contabilidade aqui, principalmente controles internos, porque na França eles não têm problema de controles internos. Entendeu? Quer dizer, nós, Brasil, temos tantos problemas que a gente ensina para eles também. Entendeu? Principalmente essa parte de controles. Mas essa parte de ambiental, eu diria que ela está no mesmo patamar de FRS. Claro que você tem tecnologia lá, a cultura, eles quando botam uma coisa na cabeça, eles fazem, entendeu? Não fica só aqui esse comentário. Se a gente precisa fazer uma contabilidade da Mata Atlântica, eles vão fazer, seja desenvolvida ou não. Entendeu? Então, assim, em desenvolvimento, eu não diria que estaria mais desenvolvido em relação a práticas contábeis internacionais. Entendeu? Estaria a mesma coisa. Só que, se eles têm a necessidade, sai muito rápido. Essa é a diferença. Muito bom. Eu sei que está bom aqui a nossa conversa, as perguntas deverão ter mais para serem feitas, mas a gente precisa também dar seguimento ao nosso seminário, temos uma etapa aqui de fechamento ainda, então precisamos encerrar por aqui, professor Gerlando, e quero mais uma vez lhe agradecer a atenção dispensada, agradecer ao convite, a disponibilidade de vir aqui nos prestigiar com a sua presença e principalmente também com o seu conhecimento, né? E acho que o objetivo foi atingido, que era poder discutir um pouco esse novo mundo digital que a gente está vivendo e ver para onde a gente caminha. E acho que isso nos dá também muitas diretrizes importantes para, inclusive, o nosso programa de educação profissional continuada, né? Que a gente formula lá a política para onde a gente quer conduzir a área de educação continuada dentro do Conselho Federal. E a gente, participando e ouvindo a sua palestra aqui, isso sempre abre novos horizontes, novas linhas aí que a gente tem que pensar, porque às vezes a gente fica muito restrito, muito condicionado a pensar que a educação continuada tem que estar muito focada sempre na questão das normas contábeis, né? Não é bem assim. Da legislação, e eu sei que esse debate existe lá dentro da própria comissão, até que ponto a gente deve ter variantes nesse cabedal de conhecimentos que o profissional tem que ter para poder exercer a sua profissão no dia de hoje, né? Então, acho que isso ajuda para que a gente possa abrir um pouco mais o olhar e ver que a tecnologia hoje ela é essencial e faz parte da nossa atividade. Então, assim como se falava há 10, 15 anos atrás que falar 2 línguas era vital, hoje a gente tem que dizer que tem que falar 3 línguas, né? Para poder sobreviver. Então, isso aumentou a nossa complexidade. E acho que isso vai se repercutir também dentro do programa de educação continuada. Tenho certeza que vai caminhar para isso. Então, queria, Gerlando, te agradecer muito aí pela presença. A gente tem ainda um encontro marcado para amanhã, lá no Conselho. Mas aqui hoje, nesse seminário, nosso muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado. Salva de palmas para ele.